Olá a todos. Então vamos lá, vamos continuar. Eu fiz um pequeno banco de dados aqui, ó. Eu tenho aqui cadastrado o código da cidade, a cidade e o estado. Só que quando eu peguei isso lá no banco de dados, o banco de dados não trouxe para mim o CEP. O problema é que eu tenho aqui, ó, mais de 760 linhas. Então, para digitar isso tudo aqui, vai demorar, porque eu vou ter que olhar aqui, ó, número 4, coluna. Coluna, o CEP é esse aqui, então vou ter que digitar ele aqui, ó, 39.700, já até perdi, e 5, traço, olhando aqui, 705, 120. Imagina se eu for digitar um por um, procurando e olhando. Vou demorar bastante. Em alguns casos, o banco de dados ele pode vir faltando alguma informação ou simplesmente ele não trouxe mesmo essa informação. A gente vai ter que, enfim, arrumar essa informação e colocar aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir até o banco e dar uma ajustada nele. Como que a gente vai fazer isso? Usando fórmula, né? Coisa que vai ficar bem mais rápido, vai agilizar nosso trabalho todo aqui. Como eu tenho o código ou nome da cidade, eu vou localizar. Tem gente que já gosta de puxar pelo nome, aí vai dar problema. Por quê? Aonde que está o segredo aqui, ó? Se eu pegar pelo código, perceba que o código está em ordem crescente. Já as cidades não. Então, se eu for procurar a coluna aqui, ó, vamos fazer um proc igual proc, procure a cidade, ponto e vírgula, na lista de cidades, ponto e vírgula, e busca para mim o CEP. Fecho parênteses, dou um enter. Eu trouxe 38.650. Coluna, ah lá, tá errado, ó. 38.650. Ele pegou o código de Água Boa. Por quê? Porque aqui, ó, não está em ordem alfabética, tá por ordem de código. Então, se eu quiser usar isso aqui para pegar por nome, eu tenho que selecionar esse pequeno banco aqui, classificar e filtrar, personalizar classificação. Vou falar com ele, olha, você vai organizar para mim. Vocês viram que a primeira linha, ele já colocou como título aqui, ó, meus dados contém cabeçalho. Se eu tirar, ele seleciona também o campo. Não, tem cabeçalho. Então eu falo, olha, classifica por cidade. Os valores deverão estar de A para Z. Se eu fizer isso aqui, ó, ai, bagunçou os números, mas organizou por ordem alfabética aqui. Percebam que coluna agora pegou o código certo, lá, 39.705, 120. Então, se eu pegar por código, o código tem que estar em ordem crescente. Se eu pegar por cidade, a cidade tem que estar em ordem alfabética. Como eu fiz esse banco aqui, eu vou ter que travar a lista, né, as sequências aqui, ó. Quem está mudando é o código, o nome da cidade toda hora muda, mas eu sempre vou pesquisar no mesmo local, né, no mesmo banco, mini banco que eu fiz aqui, ó, com cidade e CEP. Olha lá. Bom, vou ficar puxando agora até lá na linha 700? Não. Truque e macete. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Que eu pego para arrastar, só dá um clique duplo nele. Se eu der um clique duplo, ele já seleciona até a última linha. Muito mais fácil, muito mais rápido. Terminei de fazer isso. Para não ficar esse monte de fórmula no meu banco, o que eu faço? Seleciono todo mundo, copio, colar, colar especial. Somente os valores. Agora não existe mais fórmula. Eu posso até apagar isso aqui se eu quiser, ó. Delete. Pronto. Por quê? Porque agora eu já tenho os valores aqui e não são fórmulas, são os valores propriamente ditos. Por isso que eu pude apagar aqui o meu pequeno banco. Bom, todo mundo já tem CEP até a linha 760. Todo mundo está ok. Funcionou. Isso funciona não só para a CEP, mas para qualquer informação que esteja faltando e você vai complementar o seu banco. Bom, quando a gente está falando em banco de dados, organizar banco de dados é isso. A gente tem que estar sempre organizando e colocando de uma maneira mais
bonitinha, né? Bom, por falar em bonitinha, olha só, eu comecei a montar um banco aqui, só que ele tá meio feio. O que eu tô querendo mostrar para vocês? E essas formatações. Vamos começar aqui pelo valor, ó. R$100,20, R$50,02, R$60. Tá feio isso aqui. Vou colocar até um outro valor aqui, ó, R$1.265,30. Olha como ficou feio isso aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou selecionar todo mundo. Na verdade, eu poderia selecionar até a coluna toda, né? Mas vou pegar só esses valores aqui. Independente do tamanho do seu banco, você pode selecionar toda a coluna. Então, essa coluna ou esses valores aqui, ó, eu vou usar o separador de milhares. O que o separador de milhares faz? Que é esse botão aqui, ó. O separador de milhares coloca o pontinho de 1000 e coloca duas casas depois da vírgula. Tem gente que gosta de usar o formato de moeda. Aparece o R cifrão. Tem o separador de milhares já embutido, né? Olha lá, ó. Vou voltar isso aqui. Deixa eu voltar. Olha lá, não tem formatação nenhuma. Se eu vou direto aqui no formato de moeda, ele já coloca o separador de milhares, duas casas decimais e coloca o R cifrão na frente. Muito bacana isso aqui, tá? Dá uma adiantada boa. Bom, vamos falar aqui, ó, do formato de hora, né? Isso aqui é hora, não sei por que apareceu no banco lá, acho que foi a hora que o cliente foi contactado, uma hora mais propícia para ligar, enfim, eu preciso dessa informação de hora no banco. Bom, esse formato aqui, o que é isso? Às vezes eu não tenho a informação aqui que é hora, enfim, tá feio isso aqui. O que eu faço? Ó, o formato de hora é isso mesmo, hora, 2 pontos e os minutos. Eu vou clicar em cima dele com o botão da direita e vou vir aqui, ó, formatar células. Eu vou formatar, eu vou mudar a maneira como essa fórmula, como essa célula aparece aqui. Então, tá vendo aqui, ó, personalizado. Tá aqui mostrando para mim, o formato de hora é HH, 2 pontos, MM. Pronto, é assim que vai aparecer, né? 2 dígitos para hora, 2 dígitos para o minuto. Só que, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, abre aspas, espaço, H, ponto, fecha aspas. O que vai acontecer? Aqui em cima já está me mostrando como vai ficar no exemplo, olha lá, ó. 9:45, H, ponto. Se eu der um OK, vai aparecer assim, ó. O meu banco de dados vai ficar com esse formato. Não gostei, quero mudar. Seleciono, clico com o botão da direita, vou lá em formatar células e vou mudar. Agora eu vou fazer um troço bem diferente. Eu vou pôr assim, ó, HH, abro aspas, espaço, H ponto, fecho aspas. Vou colocar... Não, vou pôr, depois do ponto eu vou pôr um espaço e fecho aspas, para não ficar muito embolado. Vou colocar MM, abro aspas, espaço, min, fecho aspas. Olha só que bacana, vai aparecer 9:45. Então, agora eu posso brincar realmente com o meu banco. Independente do jeito que eu coloque aqui, né, que eu escolha lá, ele vai mostrar para mim do jeito que eu coloquei. Ok? Botão da direita, formatar células. Então, ó, se eu quiser colocar alguma coisa, um texto extra, eu sempre ponho entre aspas. Então, dentro daquele formato, eu coloquei o H e os minutos. Abreviação, né? Só para lembrar, abreviação de horas não é HS, é sempre H. 1 hora, 2 horas. A abreviação é sempre H ponto. Tá? Vou deixar o meu assim, ó, 9:45, 14 horas, 30 minutos, 15 horas, 17 minutos. Ok? Tranquilos? Porcentagem, né? Eu queria mostrar esses botõezinhos aqui, ó. Tá vendo que o botão de cima, aumentar casas decimais, tá? 0,0 e vai passar para 0,00. O outro tá 0,00 embaixo, 0,0. Então é o diminuir. Esse aqui aumenta as casas decimais, esse aqui diminui as casas decimais. Normalmente, porcentagem, uma casa decimal. Monetário, 2 casas decimais, mas posso pôr 3, posso pôr 4.
posso voltar para 2. O padrão, tanto do separador de milhares quanto do formato de moeda, são 2 casas, mas eu posso alterar para mais ou para menos usando esses 2 botões. Foi o que eu fiz com o porcentagem. Eu posso aumentar ou diminuir, independente do que eu coloque. Se eu colocar agora 32,000005, ele volta para 0,2. Ele sempre arredonda e deixa com o número de casas que eu previamente formatei, ok? Como eu já mostrei esse de hora, esse do CEP agora fica bem tranquilo, né? E o de telefone também, olha só. Seleciono quem eu quero alterar, botão da direita, venho aqui no formatar células. O formato de CEP, vamos lá, personalizado. Eu vou apagar tudo que está aqui e vou colocar o seguinte, ó. Toda vez que eu estiver digitando um número de CEP, vai ter jogo da velha, ponto final, jogo da velha, tracinho, jogo da velha, jogo da velha. Tá vendo como que ele colocou lá, ó? Só que ele colocou um pontinho a mais ali, ó. Vamos dar um ok aqui, ó. Ele colocou tipo o separador de milhares, mas colocou um ponto. Não gostei desse pontinho, não. Vamos mudar isso aqui? Vamos trocar, ao invés de ponto, no lugar desse ponto, a gente põe o ponto com aspas. Vou dar um ok. Vou pôr só o primeiro pontinho aqui, ó, porque ele não vai achar que é o separador de milhares. Então, se eu colocar só onde eu quero o ponto com as aspas, ele vai identificar como um caractere e não como separador de milhares. Dou um ok, pronto, tirou. Olha lá, 39.740, 0-000. Então, consegui colocar um separador ali que ficou bacana. Ah, eu não quero tracinho, eu quero barra. Só ir lá e mudar. Botão seleciona, né? Botão da direita, formatar células. No lugar do traço, eu quero barra. Ele não aceita barra, que ele vai achar que é divisão. Então, abre aspas, barra, fecha aspas. Ele identifica como um caractere. Então, aqui fica a escolha, né? Se é traço, se é barra, com espaço, sem espaço. Vamos fazer a mesma coisa aqui no telefone? Botão da direita, formatar células. Aí, telefone também tem um padrão, né? Qual que é o do telefone? Abre parênteses, jogo da velha, fecha parênteses. Uma sequência de 4, 1, 2, 3, 4, tracinho, mais 4, 1, 2, 3, 4. Então, vou dar um... Ah, não, tem mais um 9 aqui, ó, estou esquecendo. Colocaram mais um 9 lá. Então, eu esqueci. São 5, tracinho, mais 4. Isso aí, ó. 2. O DDD podia ficar separadinho, né? Vamos lá. Formatar células. Vamos aqui, ó. Aqui. Pronto. Dei 2 espaços aqui, ó. Que agora vai ficar bem separadinho. Agora ficou bonitinho, hein? Bom, se eu fizer... Deixa eu limpar isso tudo aqui. Vocês viram que eu selecionei só isso aqui e não selecionei mais para baixo? Então, se eu colocar um novo telefone aqui, ó, 31 99875 2020, já funciona. 33 98800 1515. Por quê? Ele vai sempre pegar a formatação do de cima. Se eu colocar aqui, ó, soltei umas linhas e pôr aqui, ó, 31 988 15 70 70. Então, 70 de novo, porque não funciona, tá? O que acontece? Eu tenho que ir colocando sempre na sequência. Eu for colocando na sequência, ele pega sempre a formatação. Professor, mas eu quero que esse tenha a mesma formatação. Não tem problema, ó. Clica. A ferramenta pincel, ela pega a mesma formatação e aplica para esse cara. Ok? Muito tranquilo. Se eu coloquei um CEP aqui, 39.720.000. Ai, não pus o formato. Clica no formato que você quer, a ferramenta pincel copia o mesmo formato para a célula que você quer. Tá? Se for digitando na sequência, não tem problema algum. Se ficou fora, né? Ah, precisei pular uma linha, não tem problema. E se eu quisesse pegar a linha toda? Pega a linha toda, ferramenta pincel para a linha toda. Se eu colocar um valor aqui,
5.320,80. Ele pega o mesmo formato. 17.3. 8,20. Olha lá. Ele sempre pega o mesmo formato, porque eu peguei toda a linha, copiei com a ferramenta pincel e apliquei para toda a linha. Ok? Bem mais prático, bem mais simples, bem mais rápido. O que a gente tem que fazer é treinar na hora de mudar isso aqui, tá? Não se esqueça, botão da direita, formatar células, e você pode fazer o que você quiser. Tem alguns outros aqui que já vem previamente padronizado, né? Ó, já tinha o CEP com os 3 dígitos, mas não tem os separadores aqui, não acho ele legal. O do telefone, esse do Excel, ele tá meio zangado, porque deve ser algum padrão internacional, não é o nosso, né? Então não funciona bonitinho. O segredo é a gente vir aqui no personalizado e fazer o que a gente quer. Ok, gente? Não tem erro, é só brincar que dá tudo certo, né? Bem tranquilo, bem fácil. Tentem fazer aí, na sequência a gente faz junto, ok? Um grande abraço, até a próxima. E não deixem banco de dados feio, sempre dê uma organizada no seu banco, ok? Até mais!